Vamos finalizar as notícias e daí a gente parte para outros temas. Com essa notícia sobre a inflação, uma notícia boa, deflação no caso, né? Uma notícia boa. Há sempre grande expectativa pela melhora da economia, porque isso, inclusive, ajuda na sustentação do governo Lula. E agora a gente, então, tem essas notícias interessantes. Você veja que esse indicador da deflação, ele está mostrando, de fato, um equívoco enorme da parte do Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, ao identificar que que a inflação teria por causa a demanda. Não tem demanda. É isso que está acontecendo. Quer dizer, mesmo essa promoção de venda de carros populares tal, também era porque não estava vendendo muito. Nós temos alguns dados que mostram uma população, as famílias brasileiras, mais de 70% delas altamente endividadas, precisando pagar suas contas, as suas contas fundamentais, que são aluguel, alimentação, saúde, essas coisas, né? Sem a capacidade de poder cumprir com esses compromissos mensais. Então, quando começam a baixar os preços, também tem que ver com a lei da oferta e da procura. Quer dizer, se você está com coisa sobrando e não está vendendo, você baixa o seu preço, né? E o problema aqui é contraditório, porque ainda que nós tenhamos metade da população brasileira com insegurança alimentar, né, o que nós estamos vendo é que os produtos não estão sendo consumidos como eram antes. A chave disso aí é a falta de grana para a população. Sim. Você não compra, você passa necessidade, porque você não tem com o que comprar, né? Então, o diagnóstico do presidente do Banco Central, né, totalmente equivocado, fica demonstrado por esses resultados. E aí eu acho que a gente não pode personalizar. O Roberto Campos Neto tem uma trajetória no mercado financeiro, ele trabalhou no Banco Mozano, trabalhou depois no Banco Santander, ficou 18 anos no Santander antes de virar presidente do Banco Central. Nunca exerceu uma função pública, é formado pela Universidade da Califórnia como economista especializado em finanças e tem na cabeça a doutrina neoliberal. Ele não pensa outra possibilidade, né? Então ele está aplicando a fórmula que ele aprendeu, mas ele não está reconhecendo a realidade em que ele está atuando. Ele nunca foi um gestor público. E isso faz com que a fidelidade dele seja principalmente com o sistema financeiro que o colocou lá para defender os interesses do sistema financeiro, né? Não vamos esquecer que esse ano existe uma previsão de pagamento de 740 bilhões de reais para o serviço da dívida pública. Uma dívida que está em 7 trilhões e 400 bilhões, uma coisa assim, que tem os 13,75 que ele mantém pela 7ª reunião consecutiva, como juros da Selic, para pagar o serviço da dívida. Então, esse ano, esse serviço da dívida, esse pagamento dos juros, soma 740 bilhões. Imagina o que o Brasil poderia fazer, o que um governo comprometido com a melhoria do povo poderia fazer com metade desses 740 bilhões, né? Então, é um jogo de força. Quer dizer, o que está acontecendo é que o mercado, os agentes financeiros, os grandes conglomerados financeiros, não conseguem mais agora exercer essa pressão para manter a Selic desse tamanho, né? Então, nós vamos assistir um rebaixamento da taxa Selic, mas o que nós estamos assistindo, né, é que ainda está controlado, o Banco Central ainda está controlado pelo neoliberalismo. Então, a equipe do Copom, que decidiu os 13,75, não tem outra visão que não a economia neoliberal. Eu fui ver os currículos das pessoas, vários passaram pela atividade no setor financeiro ou dando aula também de neoliberalismo econômico, né? E não tem outros setores representados lá. Não tem movimento social, não tem sindicato, não tem indústria, não tem comércio. Quer dizer, o Copom e o Banco Central estão alinhados com os interesses do setor financeiro, dos grandes conglomerados financeiros. É por isso que eles exigiram a autonomia do Banco Central. Não é uma autonomia, é a captura do Banco Central pelos grandes agentes do sistema financeiro. É isso que eles exigiram, né? E é isso que nós estamos vendo.
mas é um braço de ferro que está se tornando cada vez mais insustentável manter essa taxa Selic desse tamanho, porque ela oferece 8,5%, 8,75% líquido. Já a inflação está esperando, vamos dizer que seja 5%. Né? Se está em 13,75%, há um ganho entre a inflação e o que está sendo pago pela Selic de 8,75% ao ano. Isso é um excelente investimento em qualquer parte do mundo. Você pode tomar um dinheiro emprestado no exterior a 1% ao ano, né? Desconta os 5% da inflação e você tem um resto líquido absolutamente seguro, ganhando dinheiro às custas do pagamento dos nossos impostos. É esse o jogo que precisa ser enfrentado e tem razão o Lula ao dizer o tinhoso agora tem que se flexibilizar. O Tinhoso foi muito bom, né? O Tinhoso, presidente do Banco Central. Perfeito, Silvio. Vamos falar agora sobre duas novidades. O programa Le Monde Diplomatique Brasil, que vai ao ar aqui na TVT, hoje à noite, com o tema Os Desastres Ambientais Urbanos. E logo depois a gente fala sobre Revista Nova, que está na praça também. Mas vamos falar primeiro do programa. Conta mais pra gente. Nós estamos acompanhando algumas coisas. Por exemplo, nesse fim de semana, em Recife e em Alagoas, houve inundações nas cidades, chuva torrencial, né? E desastres. Você lembra também a situação do litoral norte de São Paulo recentemente, que os morros deslizaram? Isso tudo são questões que estão envolvendo onde as pessoas moram nas cidades. Claro que está recortado pelo interesse e pela possibilidade econômica de cada um, né? Mas aqueles que estão jogados para subirem o morro e viverem em habitações precárias em áreas de risco, estão fazendo isso porque não tem uma política habitacional popular e não tem uma preparação dos municípios para enfrentarem esses desastres. Então, nós estamos focando principalmente na questão, bom, se os desastres vêm, e parece que vão continuar, porque o desequilíbrio ecológico está aí, mostrando toda a sua força, o que as prefeituras, o que o governo do Estado, o que o governo federal podem fazer, se antecipando, inclusive, a esses desastres, para prevenir e depois para remediar. Então, a discussão com duas especialistas do Instituto Polis, né, a partir das experiências de São Sebastião e de outras regiões do Brasil, é uma discussão assim, bom, já que o desastre vem, e vem, inclusive o El Niño, aquela tendência do tempo, mostra que vai ser mais radical, vamos dizer assim, esse ano, as mudanças climáticas vão ser mais radicais, o que é que os governos podem fazer e o que a sociedade civil pode fazer para enfrentar essas situações. Nós vamos discutir isso. Perfeito. E para completar, tem edição nova da revista Le Monde Diplomatique Brasil, que sempre tem capas ótimas. A gente conseguiu a capa, pessoal? A gente consegue rodar? Deixa eu ver se está aqui com a gente. Eu sei que você mandou, né? Mas vamos... Aê, tá aqui. As capas são sempre excelentes. Fala mais sobre. Não está muito boa a capa, assim, agora, a visualização. Mas, enfim, quer dizer, é a ideia de os ataques da direita. Está vendo o Borba Gato tentando ser ressuscitado como o Frankenstein, né? Enfim, quer dizer, eu acho que eu repassei uma imagem que não estava completa, né? Mas a ideia é essa, quer dizer, é uma leitura da parte da sociedade civil, de onde vêm os ataques da direita, o que eles estão fazendo, né? E está melhorando um pouco aqui. Sim. Né? Inclusive, se você grande, como a gente está vendo aqui no computador, ela fica reduzida, mas para quem está vendo de repente numa tela maior, consegue ver os detalhes, Silvio. Tá. Então, tem detalhes assim interessantes. Se você for ver o quadrinho lá atrás, no fundo, né? Muita gente vai associar aquele vampiro ao Temer, né? Sim. E tem um boné militar, tem o agronegócio presente aí, enfim, quer dizer, toda uma engrenagem. Tem a minuta do golpe ali, né? A minuta do golpe, tem Jair Bolsonaro, são figuras todas ali presentes nesse cenário político atual. Isso. E a gente está discutindo agora, depois das eleições, como é que fica
esses ataques à direita. É um tema bastante interessante. Olha que engraçado, tem até o patinho ali, né? Aquele patinho que pode ser lido como o patinho da Fiesp, ali da época do golpe, Isso. que daí tem a relação com a figura de Temer, o vampirão, né? Sempre muito bacanas as capas do Le Monde. Então, de parabéns. Bacana, já está disponível, né, Silvio? Já está disponível. Quem quiser acessar, vai lá, diplomatic.org.br/assine, ou então comprar avulso, também pode.